está em desespero, muitos sofrendo sem amor. São guerras, fomes e tristezas que cercam nosso viver. Mas Jesus nos prometeu um lar onde há paz e amor. Lá não vai haver tristeza e dor. Lá eu quero estar, pois canto Abba, meu Pai, leva-me, ó Pai. Abba, meu Pai, sei que vou. Se você está sozinho, quase a perecer, saiba que não está sozinho, pois Jesus ama você. Ele mesmo prometeu um lar de amor pra mim e pra ti. Quer dar-lhe nova vida e razão pra viver, pois canto Abba, meu Pai, leva-me, ó Pai. Abba, meu Pai, sei que vou. Eu canto Abba, meu Pai, eu te agradeço, Senhor. Leva-me, pois quero ir além. Abba, meu Pai, eu te agradeço, sei que Amém. Uma boa noite a todos. Uma alegria estarmos aqui para juntos continuarmos o tema que iniciamos ontem, em meio a essa programação tão festiva, que os nossos irmãos também descerão as águas batismais, não é? Quantos aqui nessa noite, porventura, tem alguém que talvez tenha uma tristeza, uma decisão a fazer, ou alguém, quem sabe, tem algo que está pensando, que machuca, que incomoda? Tem alguém assim nessa noite? Deixa eu ver a mão. Eu quero dizer uma coisa para vocês, isso daí vai passar. Amém? Mas quantos aqui nessa noite estão bem alegres? Deixa eu ver a mão. Tem outra coisa para dizer para vocês, isso também vai passar. Na vida tudo passa, até uva passa. Tanta alegria quanto a tristeza. Mas no céu um dia, os sentimentos serão eternos. De felicidade, onde estava vendo vocês responderem aqui, o certificado batismal, eu me lembrei disto. Aqui nada é para sempre. A alegria, a tristeza tem seus momentos, de idas e vindas. Mas no céu, nós teremos um sentimento só. E na vida eterna, seremos todos iguais em Cristo Jesus. Amém? O título da nossa mensagem dessa noite, conforme
propusemos estudar é a restauração da verdade e o surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu creio que todos nós temos a impressão de que às vezes já sabemos o suficiente para permanecermos firmes na fé. Nada vai nos abalar. Não há provações que vá nos tirar da fé, não há, acima de tudo, situações, nem dificuldades doutrinárias, quem sabe. Mas há momentos em que a Bíblia deve nos dar essa base. Não a nossa emoção, nosso sentimento, mas a palavra deve falar alto, a fim de que quando o inimigo colocar diante de nós um tropeço, uma dificuldade, uma dúvida, seja em qual setor for, ou no coração, ou na doutrina, ou no relacionamento, você diga assim: eu tenho certeza que eu pertenço a esse movimento. Ele veio de Deus para um momento especial e ele veio também para uma missão especial, como nós vimos ontem. E é isso que nós vamos estudar nos minutos seguintes. A restauração da verdade, o que é a verdade, como ela surgiu, qual é a verdade, em meio a tantas verdades que dizem que existem, há uma verdade absoluta, e qual o papel da Igreja Adventista dentro dessa questão de divulgar a verdade única, absoluta. No livro de João, no capítulo 18, versículos 36 a 38. João, capítulo 18, 36 a 38. Quando o quarteto estava cantando aqui, eu conversava com o meu companheiro de ministério, o pastor Elias Brenha, e eu disse a ele o seguinte: em 79, nós aqui no antigo IAE, que hoje é o NASP 1, fazendo teologia, decidimos quais os pontos que nós iríamos penetrar fazendo o Calvário em 1980. 1980, lá se vão 31 anos, parece que foi ontem. E um dos colegas de turma, que era o presidente da classe, naquela época chamava-se Missão Iaense. Ele disse assim: Nastrini, você e o Dilson vão para Taboão da Serra. Tem lá um casal, e esse casal aluga uma casa. E vocês devem ir para lá fazer o Calvário em 80. Nós fomos hoje, a igreja de Taboão, uma linda igreja, é até um distrito. Mas ele e mais um disseram assim: nós vamos aqui para cima. Eu disse: que lugar? Tem um terreno ali que um irmão está cedendo, e nós arrumamos umas tábuas de compensado. Falei: mas aonde é? O local chama Jardim das Rosas. E nós vamos começar lá um Calvário, 1980. E então foram lá com aqueles compensados, e mais umas telhas de Eternite que alguém doou aqui, não me lembro quem foi. E eles começaram o trabalho. E ao ver o quarteto hoje aqui se apresentando, ele estava mencionando que alguns dos componentes são o Jardim das Rosas. Eu fiquei lembrando tudo aquilo, não é? 30 e poucos anos atrás, como Deus tem orgulho, e Deus tem cuidado com os pequenos começos, que depois se transformam em grandes bênçãos nas mãos de Deus. São João 18, 36 a 38. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Essa pergunta tem atravessado os séculos, as gerações, os povos, os reinos, e permanece até o dia de hoje no coração de milhões e milhões de pessoas perdidas por esse mundo afora. Em algum momento da vida elas indagam: tem uma única verdade? Quem é que tem e possui esta verdade então? Nos ismos da vida hoje, várias pessoas dizem ter a verdade. Você vai ao espiritualismo, eles dizem: aqui está a verdade. Vai ao hinduísmo, vai ao budismo, vai ao confucionismo, vai ao judaísmo, todos dizem: aqui está a verdade.
Pilatos perguntou a Jesus: o que é a verdade? Quem tem a verdade? Os romanos achavam que, na realidade, a verdade estava com os imperadores, que eram filhos dos deuses. Eles eram devotos a um panteão deles. E eles diziam assim: aqui o Império Romano é detentor da verdade. Se você quiser ter sucesso, ser alguém na vida, feliz a nós, porque nós somos o império mais poderoso, e os deuses é que nos protegem, para divulgar essa verdade. Mas pode colocar aquele slide que você tinha colocado anteriormente. Nós queremos falar alguma coisinha sobre a verdade, rapidamente nessa introdução. No mundo hoje, queridos irmãos e amigos, há 12 a 15 grandes religiões. Essas religiões têm dentro delas subdivisões. E dentro do cristianismo, nós chamamos essas subdivisões de igrejas ou denominações. Então, quando alguém lhe perguntar assim: ei, qual é a tua religião? Você tem que dizer: eu sou cristão. Nós erramos quando dizemos: sou batista, eu sou presbiteriano, ou sou católico, ou sou adventista. É o nosso caso, quando alguém nos pergunta a religião. Na realidade, ele está querendo saber, dentro do cristianismo, que denominação você pertence. O cristianismo é o nome da nossa religião. A igreja é adventista do sétimo dia. Mas no mundo hoje, 37% dos 7 bilhões que acabou de completar semanas atrás a população mundial, 37%, graças a Deus, são cristãos. Mas dentro do cristianismo, veja só, existe 34 mil denominações, 34 mil ramificações. E elas estão subdivididas e unidas em 4 grupos principais. O primeiro é o catolicismo, que detém a maior parte do cristianismo. O segundo é o protestantismo. O terceiro grupo chama-se espiritismo, e também tem a ciência ou a fé cristã, que é o quarto grupo, que é um cristianismo científico. Então, nós pertencemos ao protestantismo, à ala conservadora tradicional, mas o protestantismo se subdivide em outras ramificações também. 25% do mundo é islâmico, também chamado muçulmano ou maometano. Islã vem da palavra islat, no árabe, que quer dizer entrega, abandono ao Deus Alá. Muçulmano é o povo, maometano é o seguidor de Maomé, que é o libertador do islamismo. Eles detêm 1/4 da população mundial. Cerca de 1 bilhão e 800 milhões de pessoas, partindo já para quase 2 bilhões, é islâmico. Não crê na Bíblia, não crê em Jesus Cristo como o Messias, sim como um profeta, e eles têm suas devoções e o caminho da salvação. O islamismo divide em 2 grupos principais, xiitas e sunitas. Sunitas são da paz, os xiitas são da esquerda, principalmente os ultra-radicais, que são os suicidas. E para eles o protestantismo, os Estados Unidos, são os filhos de Satã, não é? Por isso essa ira dos xiitas, principalmente com o governo dos Estados Unidos e toda essa questão do Oriente Médio e o problema dos Estados Unidos. 15% do mundo é hinduísta. É uma das religiões mais antigas do mundo após o judaísmo, é o hinduísmo. Ela remonta a 800 a.C. O hinduísmo é muito pior do que o espiritualismo ou o espiritismo, que crê na reencarnação da alma em alguém depois da morte. O hinduísmo crê que a alma, ela transmigra no reino mineral, vegetal ou animal. Assim que eu posso, depois da minha morte, ser uma cachoeira, ou ser um animal, ou ser um pássaro, uma flor, uma árvore. Chama-se transmigração da alma. E essa corrente é muito forte, através dos artistas de Hollywood. A maior divulgadora dela, através da nova era, o New Age Movement, é Shirley MacLaine. Ela diz: eu vivi antes, não sei em que forma, eu sou Shirley agora em forma humana, e quando eu morrer, o grande uno, o absoluto, a energia cósmica vai me dizer o que eu serei. Então isso é diabólico. Isso está nas religiões das mais altas camadas sociais, porque a nova era é um neo-hinduísmo panteísta nos dias de hoje. 8% do mundo são budistas. A religião do budismo cresceu também
ao redor do 6º século antes de Cristo. O nome dele era Siddhartha Gautama. Buda quer dizer o iluminado, mas o nome era Siddhartha Gautama. E o budismo apregoa que nós também somos parte da energia cósmica. Não tem um Deus pessoa, mas tem uma força absoluta que rege o cosmos, o universo, e cada um é uma partícula dessa força. E para se tornar iluminado igual Buda, tem o caminho da meditação, do yoga, da peregrinação e todas aquelas questões mais. Bom, se você somar ali as 4 primeiras religiões, das 12 a 15 no mundo, você já viu que dá mais de 80%. Mais de 80% dos 7 bilhões de habitantes do mundo são de algum desses 4 grupos principais. Graças a Deus, e amém por isso, nós pertencemos ao maior grupo, que é o cristianismo. Mas nós temos algo que mexe com a situação e nos traz desconforto, como líderes e pregadores, principalmente da palavra de Deus, que é a verdade única absoluta. Sabe o que é? É que hoje o cristianismo deixou de ser 50%, 55% do globo, para passar a ser 37% e segue caindo. Mas nós já fomos quase 55%. Enquanto que o islamismo, que era 10%, já chegou a 25%. Qual é a estratégia dos islâmicos na Europa? Enquanto o francês não quer ter um filho por casal, nem o alemão deseja ter filho quando casa, o islâmico coloca 6 a 8 filhos na Europa. Os islâmicos procriam e têm muitos filhos. E estima-se que se a taxa continuar dessa forma, essa estratégia deles para minar o mundo, se a estratégia começar a dar muito resultado ainda, e os governos não incentivarem mais franceses, alemães e outros a terem filhos, o que vai acontecer? O cristianismo vai diminuir mais, e o islamismo em 20, 25 anos vai se tornar religião majoritária na Europa. Isso é muito preocupante, porque como cristão nós sabemos que temos a única verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, não há outra. Todos eles proclamam que tem a verdade, mas a verdade única é Jesus, e quem tem o Filho terá a vida eterna. Quem não tem e não crê nessa verdade não terá a vida eterna. As demais religiões, judaísmo, confucionismo, shintoísmo e outras mais, detêm pequeno percentual da população mundial. Pode passar, por favor? Em algum momento, isso é chamado de cosmovisão, worldview, cosmovisão. A cosmovisão é: qual é a tua visão espacial do mundo? Não só no local que você vive, na geografia que você mora, não é? Aonde você trabalha, seu filho, sua família, sua igreja, mas qual a visão que você tem de mundo? Isso, em algum momento, o ser humano para e faz 4 perguntinhas. Vamos ver. A pessoa para em algum momento da vida, ou adolescente, ou juvenil, ou jovem, ou idoso, ele para em algum momento de vazio interior, e ele começa a perguntar assim: mas quem sou eu? Como é que eu fui formado? Como eu cheguei aqui? Da onde eu vim? Onde eu estou? O que é isso no meio do universo? Em algum momento essas indagações surgem na mente das pessoas que ainda não se filiaram a uma religião. E ele pergunta: o que está errado? Por que as pessoas tiram a vida uma das outras? Por que as pessoas têm competição, concorrência, ódio, amor? Tem ciúme, tem alegria, tem tristeza, tem fartura, tem escassez. São indagações interiores da alma, aquele vazio existencial que está dentro do peito. E então eles vão correr para o primeiro grupo que ofereceu uma resposta para essas indagações. Em antropologia nós chamamos isso de indagações ontológicas, do interior do ser. Você faz um exame de introspecção, você começa a perguntar: mas de onde eu vim? Para onde eu vou? O que é esse planeta? Tem algo depois daqui? Ou é só isso mesmo? Graças a Deus a Bíblia responde tudo isso. A Bíblia diz: quem sou eu? Gênesis diz: eu fui feito à imagem e à semelhança de Deus, o meu Criador. Responde de maneira simples, mas exata. Não preciso de livros de filosofia, compêndios, enciclopédias, não preciso de meditação, nada disso, mediunidade.
A Bíblia diz: você é imagem do teu Criador e semelhante a Ele. Onde estou eu? Estou aqui no planeta Terra, o único no universo que rebelou contra Deus Criador, mas que vai ter um reencontro com o seu Cristo e vai viver eternamente. O que está errado? A Bíblia diz a entrada do pecado. O pecado fez isso. Deus não tinha esse plano. Jamais Deus desejou que fosse assim, mas o inimigo fez isso, diz a palavra de Deus. Qual é a solução? Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não terá o perdão e não terá a vida eterna. Essa é a solução. Para nós é simples responder essas perguntas, mas você imaginou milhões e milhões de pessoas que andam por aí, e quantas mais virão ainda até Jesus voltar, que terão dúvidas sobre quem elas são, o que existe depois daqui? São milhões de pessoas ao redor do mundo que têm essas indagações. Agora eu penso, e na minha vida pastoral tenho presenciado isso. Já fiz até funeral de budista, porque a mãe era adventista, o filho que faleceu no acidente não era adventista, era budista, como toda a família, só que a irmã era adventista. E eu vi a tristeza nos olhos daqueles parentes, eu vi o choro, os gritos, eu vi o desespero, porque eles acham que tudo que tem depois daqui é o nada. Essa é a crença deles. E deve ser horrível você viver assim, pensando que tudo que existe depois daqui é o nada. Mas graças a Deus a Bíblia diz que teremos um novo céu, uma nova terra. A vida não termina aqui, vai haver um fim. Não é um fim, não é qualquer fim, vai haver o fim. E nesse fim haverá um começo, mas não é também um começo, não é qualquer começo, é um novo começo. E nesse começo, meu irmão, jamais terá fim. Essa é a nossa esperança. É para isso que nós vivemos e nos movemos e existimos. Pode passar? Quais são as principais cosmovisões? Só para terem uma ideia de 4 delas. O deísmo: Deus criou o mundo, mas ele se ausentou, não mantém. Eu falei ontem de Guilherme Miller, que isso impregnou na vida dele em algum momento. O panteísmo: pan quer dizer total, teísmo vem de theos, divindade, que o mundo, a árvore, o mar, o céu tem uma energia impregnada, e você também tem essa energia. O panteísmo é Deus energia nas coisas e nas pessoas. Então nós somos deuses, não é que tem um ser que nos fez, todos somos partículas divinas dessa energia cósmica, do uno, do absoluto. Esse é o panteísmo. O naturalismo e o pós-modernismo é o que está pegando em nossos dias. As pessoas de 1970 para cá cunharam um modelo de existência chamada pós-modernista ou pós-modernismo. E dentro do pós-modernismo, que surge lá por 1930, mas ele vem ganhar espaço em 1970, principalmente na Europa, eles dizem o seguinte: não existe uma única verdade. Então o que é verdade? Aí eles respondem: verdades são interpretações. Depende de onde você vive, quem é a tua família, o local que você está, o grau de estudo que você tem, aquela geografia naquele momento passa a ser verdade para você. Outro diz assim: verdade é interpretação da vida. Não preciso de um livro que me diga todas as coisas, etc. E há um outro homem ainda chamado Jack Derrida, que ele diz assim: verdades são leituras que você faz da vida. Então a verdade é volátil, ela muda de acordo com a tua idade. Então Michel Foucault, Richard Hort e Jack Derrida dizem: não existe verdade absoluta. A Bíblia é apenas um engano para os menos versados no estudo e na sapiência da vida. É isso que eles dizem. Se você crê na Bíblia, você é retrógrado, atrasado, porque a verdade muda, não tem uma verdade rígida, absoluta, engessada. Esse é o problema hoje das faculdades e da cadeira das humanas e das ciências e etc, porque o pós-modernismo impregnou aí, principalmente o relativismo e o construtivismo. Pode passar. Existe um homem famoso na Europa hoje, que é da Universidade de Oxford,
recentemente escreveu esse livro aí, Deus, um Delírio. O nome dele é Richard Dawkins. Esse é um camarada reconhecido na Europa como a mente mais intelectual nos dias de hoje. Você quase não acha espaço na agenda dele para uma entrevista ou para ele dar uma palestra. E ele cobra milhares de libras esterlinas, não é? Já que ele é da Inglaterra, por uma palestra de 1 hora ou 2 horas. E todo mundo o quer. E ele é ateísta. E o neo-ateísmo está em evidência de novo, que Deus não existe. Tudo isso é uma história que as pessoas inventaram há séculos. Que a Bíblia é apenas o livro daqueles que são incultos. E ele escreveu esse livro chamado Deus é um Delírio. É apenas uma divagação, uma imaginação, mas não existe. Não tenha limites. Dê asas ao teu prazer, faça o que você quiser. E olha o que ele escreveu: se este livro funcionar do modo como pretendo, os leitores religiosos que o abrirem serão ateus quando terminarem. Veja só como ele afronta. Quando uma pessoa sofre de delírio, aí ele nos ataca. Isso se chama insanidade. Quando muitas pessoas sofrem de um delírio, isso se chama religião. Veja, então o neo-ateísmo tem mostrado suas garras ultimamente. Eles não estão escondendo mais. Ele diz assim: a existência de Deus é cientificamente improvável. É lógico que sim. Deus não é algo que se prova em laboratório, não é experimento laboratorial para você crer em Deus. Deus é experiência, sentimento, é viver com Deus e sentir as provisões de Deus. Deus também, ele é inatingível, inalcançável. Deus é insondável. E Lutero dizia: Deus é incognoscível. Não se pode conhecer Deus daqui para lá, se ele não tivesse revelado de lá para cá. Nós jamais conheceríamos a Deus, porque ele é transcendente, ele não é imanente, ele é incognoscível. Então Deus não experimenta em laboratório, nem através de cálculos, onde 2 mais 2 tem que dar 4 exatamente. Mas ele diz assim: se Deus não se prova através da tese, hipótese, teoria, então ele não é fato. Ele não é fato, ele é apenas uma imaginação. Porque ele não é palpável, ele não é visível, ele não é provável. Ninguém precisa de Deus, ele diz, para ter bons princípios morais. Pode passar. E olha o que ele fez em Londres recentemente, nos double bus, que são aqueles ônibusinhos vermelhos de 2 andares, característicos em Londres. Ele patrocinou com os intelectuais na Europa e empresários muito ricos, que são ateus, pagãos, que não creem em Deus, um bus door, que é uma propaganda nos ônibus. Custa muito caro um bus door lá. Ele patrocinou mais de 3 meses em todos os ônibus de Londres, e ele colocou lá: there is probably no God. Provavelmente não há Deus. É provável que não exista Deus. Now stop worrying and enjoy your life. Então pare de se preocupar e goze a vida. E ele mandou espalhar tudo isso. Olha, provavelmente Deus não exista, ele é apenas um delírio da imaginação do povo atrasado. Então pare de se preocupar com regras e mandamentos e goze a vida. O inimigo, ele é astuto, irmãos. O inimigo sabe que existe uma única verdade, amém? Uma única, absoluta, inegociável. Então o que ele faz? Para as pessoas não crerem nessa verdade, ele inventa contrafações. Porque ele não pode jogar essa verdade. O mundo crê que tem que ter uma verdade. É impossível viver aqui sem essa verdade. O que é a verdade para Jesus Cristo? Jesus disse em São João 14, verso 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. São João 17, 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. São João 16, 13: o Espírito da verdade, ele é que vos guiará a toda a verdade. Jesus diz: quando o Espírito Santo vier, ele convencerá os seres humanos que são pecadores, que precisam de um Salvador e que eles enfrentarão um juízo. E é o Espírito Santo quem convence, é o Espírito Santo quem nos transforma. Quem você era, onde você estava, o que você fazia, o que você comia, o que você vestia, onde você ia e frequentava, e o que você é hoje.
Foi você que fez assim? Não, é o Espírito quem transformou. Nós não somos capazes de transformar a nós mesmos, por mais de um dia, ou quem sabe uma semana, dure alguma mudança que nós fazemos. Mas quando o Espírito Santo transforma, e tira o coração de pedra e põe um coração de carne, não é? É um novo nascimento. Já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Jesus diz, é o Espírito da verdade, Ele vos levará a entender a verdade absoluta. Mas existe essa verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pode passar? Agora, como essa verdade chegou até nós? Eu perguntei no início. Se todos os ismos da vida, budismo, confucionismo, judaísmo, como vimos, dizem que tem a verdade, pós-modernismo, por exemplo, então como é que Deus fez? Porque Deus sabia que essa verdade iria ser maculada em algum momento, e que o inimigo colocaria mentiras como se fossem verdade. Então Deus, na sua compreensão divina, na sua onisciência, na sua sabedoria, Ele revelou essa verdade. Foi assim que essa verdade chegou até mim e você. Ela não foi inventada da noite para o dia por alguém que teve um insight luminoso, escreveu essa verdade. Deus revelou, porque nós, como dissemos, não poderíamos conhecê-lo. Então essa palavra revelação vem do latim, que é a nossa língua mãe praticamente, revelo. Re é um prefixo, e o verbo velos quer dizer coberto, ou oculto, ou escondido. Re é contrário a, portanto revelo, contrário ao que está oculto, contrário ao que está escondido, é algo que foi manifestado. Então o que é a revelação? O que é o conteúdo da Bíblia, que é a verdade absoluta? É a revelação de Deus a nós por amor, sem a qual nós jamais o conheceríamos. Não é bonito isso? Isso é lindo, irmãos. Porque se Deus é incognoscível, se Deus é inatingível, se Deus é insondável, eu não posso conhecê-lo daqui para lá. Se Ele não decidir se revelar, o homem jazeria em pecado, morreria em pecado, e não teria um novo céu e nova terra. Mas Deus, em amor, Ele decidiu tornar-se manifesto e conhecido, para que nós, os errantes, os pecadores, os desviados, filhos de Deus do universo, pudéssemos entender o plano da salvação e da redenção. Pode passar? A revelação, ela se dá através de duas fases especiais, mas a última é mais ainda. A primeira delas, você pode ver a revelação de Deus, da existência dele na natureza, na história, no coração transformado, como mencionei. Mas a revelação mais especial de Deus é Jesus Cristo e a Bíblia, a palavra de Deus. Ele disse assim: por que você me pede para ver o Pai, Filipe? Quem vê a mim, vê ao Pai. Então Jesus foi a revelação expressa, encarnada de Deus aqui na terra. E Hebreus 1:1-3 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, falou com Moisés, falou com Davi, falou com Samuel. Deus falou muitas vezes, dando revelação e mensagem, e de muitas maneiras. Hebreus 1:1-3. A nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu como herdeiro de tudo e por quem fez também todas as coisas. Então Deus falou através de sonhos e visões, Números 12, 6 e 7. Os profetas tinham sonhos e visões e comunicavam as verdades de Deus. Deus falava audivelmente. Deus falou até mesmo através de um animal. A jumenta abriu a boca e falou com Balaão e trouxe uma mensagem. Deus usou meios estranhos para comunicar a verdade absoluta. E Hebreus diz: havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras, a nós falou nos últimos dias pelo Filho, que é a revelação especial de Deus a todos nós. Pode passar. Mas as pessoas que recebiam a revelação, que é o conteúdo da mensagem, elas tinham que estar sob inspiração do Espírito Santo. A palavra inspiração vem de duas palavrinhas gregas: theos, Deus, pneustos, ar, fôlego, sopro. Então o que é a palavra de Deus? É inspirada. A palavra de Deus tem o próprio fôlego de Deus, o ar de Deus em movimento, quando Ele deu a revelação aos profetas. O profeta era arrebatado
na realidade ele era possuído, não demoníaca, mas divinamente. Saía-lhe o ar, o coração continuava batendo, o pulso continuava pulsando, o cérebro oxigenado, mas era mantido com algo sobrenatural, pelo Espírito Santo, porque o fôlego dele saía e entrava o movimento e o ar de Deus nele. Esse processo divino chama-se inspiração, e não é nada disso que os nossos irmãos, às vezes, pentecostais ou neopentecostais, infelizmente, diz que tem revelação de Deus, inspiração. Não, porque isso não é um processo sobrenatural, como era o dos profetas do Antigo Testamento. Eles eram aqueles cerca de 40 homens e mulheres que escreveram 66 livros da Bíblia, canonizados, inspirados. Então a inspiração é o ato divino mediante o qual Deus habilitava o profeta a transmitir de maneira fidedigna o que lhe era revelado. Então não eram as palavras dele, mas era aquilo que Deus queria que ele escrevesse, mas o estilo era do profeta, o estilo literário era do escritor. Deus, como escritor, não se acha presente na Bíblia, a não ser nos 10 mandamentos que ele próprio escreveu. Portanto, a Bíblia é uma produção da revelação divina, da verdade absoluta. Ela é uma confecção divino-humana. Mas Deus respeitou a peculiaridade do estilo de escrita de cada um. Por exemplo, Paulo era culto, falava 3, 4 idiomas, tinha 3 nacionalidades. Quando você lê Gálatas, que são apenas 6 capítulos e 3 páginas, dá trabalho ou não dá? Dá muito trabalho para entender Gálatas. E ler Romanos junto com Gálatas, aí você vai dizer ao final: puxa, eu entendia que eu sabia do plano da salvação, mas lendo Romanos e Gálatas eu vi que eu não entendi nada. Por quê? Porque Romanos e Gálatas falam sobre a doutrina da salvação. Mas Paulo era um erudito, ele escreveu de maneira erudita. E Pedro escreve de maneira simples, era semi-analfabeto, pescador, rude. Quando ele escreve 1 e 2 Pedro, de uma maneira gentil, fácil. E ele diz assim: irmãos, atentai para as cartas do irmão Paulo, disse Pedro, que escreve coisas difíceis de entender. Coitado, até Pedro tinha dificuldade para entender Paulo, ele que era um inspirado. Então, Deus respeitou a peculiaridade do estilo literário de cada um. Ele não forjou uma forminha para que a revelação viesse de uma maneira só, mas respeitou os estilos. E o profeta escrevia, inspirado pelo Espírito Santo. As palavras eram dele, mas a mensagem era de Deus. Pode passar? Portanto, a nossa crença na Igreja Adventista do Sétimo Dia é um modelo de inspiração número 4, que se chama dinâmica. Deus inspirava a mente do profeta, ou através de sonhos, visões, ou palavras audíveis, que às vezes eles colocavam: disse-me assim a palavra do Senhor. Daí era literal. Mas quando não era assim, eles escreviam no seu estilo. Mas as pessoas hoje no mundo cristão crê que a inspiração foi verbal, que Deus ditou, ou mecânica, e as pessoas iam escrevendo. Aí Daniel disse assim: Senhor, espera um pouco, acabou a tinta da minha pena, eu preciso molhar de novo a pena aqui para continuar escrevendo. Não foi assim, exceto quando o anjo ditava, quando veio a minha palavra do Senhor, aí era algo literal que o profeta escrevia. Mas de uma maneira geral, a mente é que era inspirada. Esse é o modelo que a Igreja Adventista crê. A mente era inspirada. Só houve um que não teve essa inspiração de sonhos e visões, nem andou com Jesus. É chamado modelo lucano de inspiração, porque Lucas fez o seu livro de pesquisa sobre Jesus Cristo, e ele foi inspirado de maneira totalmente diferente dos outros. Ele diz assim: fiz o grande tratado, ó Teófilo. Teófilo é quem patrocinou a pesquisa e as andanças de Lucas, que era médico. Ele diz assim: fiz o grande tratado, ó Teófilo, sobre as coisas que Jesus fez nessa terra, e a mim coube colocar em ordem os fatos. Então Lucas é o evangelho mais certinho que tem, em ordem cronológica, desde o nascimento até a morte de Jesus, etc. Não é? Mas ele não andou com Jesus, ele não foi inspirado com sonhos e visões, mas ele fez pesquisa a respeito de Jesus, e o Espírito Santo dirigiu a pesquisa, ele coletou os dados e escreveu o evangelho de acordo com Lucas. Isso é fabuloso, porque Deus respeitou
todas essas questões. Pode passar? O que nós temos hoje, dentro da verdade absoluta? Nem inspiração, nem revelação, nenhum de nós temos. O que nós temos hoje chama-se iluminação. Iluminação é aquilo que Deus nos dá, através do seu Espírito Santo, para que possamos entender a sua palavra revelada e inspirada. 2 Pedro diz que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E 2 Timóteo 3,16, que toda a escritura é divinamente inspirada, tem o próprio fôlego, o próprio ar de Deus em movimento. Então, é o Velho e o Novo Testamento, não é? Toda a Bíblia. E nós, para entendermos, precisamos da iluminação do Espírito Santo. Então, quando alguém vai orar aqui na frente, é um jargão adventista, né? Senhor, venha inspirar o pregador dessa manhã ou dessa noite. Nós podemos até falar figuradamente, mas teologicamente não está correto. Porque o correto é dizer: Senhor, venha iluminar com teu Espírito Santo, pregador, para falar da tua palavra inspirada. Aí está correto. Porque quando você evoca inspiração sobre alguém que vai pregar, sabe o que você está pedindo a Deus? Que ele fale mais um livro da Bíblia que ainda não está aqui, ou que ele traga uma revelação para montar o livro de São João ou de São Paulo, aqui da Igreja da Alvorada, seja lá quem for. É isso que você está pedindo. Então o correto é dizer: Senhor, venha iluminar o pregador para falar da tua palavra inspirada. Muito bem, pode passar. Mas a Bíblia diz que essa verdade, nós vimos ontem, e nessa segunda e última parte agora, queremos só retroagir um pouquinho e avançar para terminar. Nós vimos que essa verdade seria jogada por terra, e o inimigo faria isto para confundir as pessoas sobre a verdade absoluta neste mundo. E daí surgiria um povo pregando essa verdade e a restauração dela. E o título aqui hoje é a restauração dessa verdade. Ontem vimos a sua queda e o surgimento da IASD. Pode passar? O que foi jogado por terra? Na época de Jesus, queridos irmãos e amigos, a verdade não tinha contaminação. As pessoas da época de Jesus que creram no cristianismo eram os adventistas do primeiro século. Eles criam na volta de Jesus como nós. Paulo até pregou: e nós, os que ficarmos vivos, seremos erguidos a encontrar o Senhor nos ares. Eles criam na vinda de Cristo, até na sua geração. Eles criam no batismo por imersão, como os nossos irmãos serão batizados hoje, na igreja primitiva. Eles criam também no dia do sábado, para ir à igreja. Temos várias menções de Paulo. Eles criam na salvação pela fé, não pelas obras. Eles criam que Jesus era o único mediador. Criam que a palavra de Deus e os livros sagrados eram inspirados. Eles eram os adventistas daquela época. Eles criam na mortalidade da alma. Mas com o passar do tempo, começou a entrar judeus convertidos ao cristianismo. E entraram também gregos e pagãos e ateus no cristianismo. E eles traziam consigo toda a cultura das suas religiões anteriores. E eles foram misturando a verdade com o erro. E a palavra de Deus fala isso claramente. Em Daniel 8, 11, 12, nós lemos ontem, que esse poder se levantaria em algum momento, aproveitando a situação depois de séculos, onde o fervor missionário foi decrescendo, as crenças fundamentais foram sendo negociadas, e os princípios rebaixados, e esse poder jogaria a verdade por terra, Daniel 8:12, e o que faria? Prosperaria. Fará isso e prosperará. Mas olha que curioso, em Apocalipse capítulo 6, a Bíblia já havia profetizado, desde o apóstolo João, que escreve perto do ano 100, o Apocalipse, ano 95, 96, no capítulo 6 do Apocalipse, versículo 1, e depois versículos 7 e 8, já havia Deus dado uma profecia a João, que a verdade seria jogada por terra, e que ela morreria na face da terra por um bom tempo, a não ser um remanescente que ficaria com essa verdade. Apocalipse 6 verso 1 diz: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, o Cordeiro é Jesus Cristo, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse a voz de trovão, vem. Verso 2 diz, vi um cavalo branco. Verso 3, o segundo era um cavalo vermelho, que foi a perseguição do cristianismo. O versículo 5, o terceiro selo, o cavalo era de cor preta,
a doutrina já estava começando a morrer. Mas quando chega no verso 7 e 8, quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. Olhei, eis um cavalo amarelo. Amarelo é cor de pessoa morta, de um morto. Vi o cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado morte. E o inferno, quer dizer, a sepultura, o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade, cumprindo Daniel 8, sobre a quarta parte da terra. Quanta gente seria engodada pelas heresias, as doutrinas falsas, para matar a espada pela fome, fome da palavra de Deus, com a mortandade por meio das feras da terra, perseguição. E Daniel diz que isso seria durante 1260 anos. A verdade ficaria lançada por terra, e a verdade ficaria morta na face da terra, mas um pequeno remanescente Deus teve. Jesus disse isso também em Mateus 24, quando vir a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel, vocês estejam apercebidos. E ele disse lá em 21 de Mateus 24, se aqueles dias não fossem abreviados, os 1260 anos, nenhuma carne se salvaria. O cristianismo teria sido dizimado da face da terra. Mas graças a Deus, aqueles dias foram abreviados, pelo menos em 20 a 25 anos. E então começou de novo o reavamento e a restauração da verdade. Pode passar. O que foi jogado por terra então? Aí está um quadro sintetizando tudo. Primeiramente, a Bíblia foi trocada pelo catecismo. Agora não era mais a Bíblia que era a palavra da verdade, mas o catecismo, que era aquilo que regia a igreja, é que deveria ser aceito em lugar da Bíblia como mais importante que a Bíblia. A justificação ou salvação pela fé deveria se tornar justificação e salvação pelas obras. Acender vela para os santos, para os mortos, fazer caminhada, peregrinação, carregar cruz, subir a escadaria da igreja ajoelhado até sangrar. Todas essas coisas, porque eu estava contando pontos para a minha salvação, salvação pelas obras. A lei foi trocada pela tradição, segunda vinda de Cristo pelo reino de Deus. O sábado foi trocado pelo domingo. Daniel diz que ele perseguirá o Altíssimo, perseguirá os santos do Altíssimo, procurará em mudar os tempos e a lei. Por tempo, tempos e metade de um tempo, Daniel 7:25, durante 1260 anos. E ele fez isso, mudou o sábado para o domingo, mexeu na lei de Deus. O batismo por imersão tornou-se batismo por aspersão. Jesus, como mediador, agora disputava com salvadores e salvadoras. Os santos e as santas tornaram-se também intercessores. Então, como é que eu era salvo? Você pedia ao pároco para te perdoar, ele te perdoava, depois você pegava, ia e confessava para o teu santo ou santa de preferência, ela pedia a Maria, ou ele pedia a Maria, Maria pedia ao filho, o filho pedia ao pai, de lá que vinha o perdão. Então criou-se um sistema de falso santuário, para que eu pudesse obter o perdão. Isso foi durante toda a Idade Média, não é isso? E depois a mortalidade da alma foi um golpe fatal, tornou-se a imortalidade da alma, que o inimigo ganhou ponto aí e até os dias de hoje. Pode passar? Mas graças a Deus, durante a Idade Média, que foi de 538 a 1798 depois de Cristo, Deus manteve um remanescente. Esse período de tempo, tempos e metade de um tempo de supremacia romana religiosa, jogou por terra a verdade, mas Deus manteve a tocha com alguns remanescentes para que ela não se apagasse, a verdade absoluta revelada por Deus não se apagasse da face da terra. Quem foram esses remanescentes durante a Idade Média? Pode passar? Nós tivemos principalmente 4 povos remanescentes durante os 1260 anos que foram fiéis à palavra e não aceitaram os ditames da igreja romana na época. Os celtas, 5º ao 7º século, eles criam na volta de Jesus, criam na Bíblia e criam na salvação pela fé, não pela igreja. Os albigenses no sul da França, 11º século, os valdenses, talvez o mais conhecido deles, líderes, e eram também liderados por
Pedro Valdo, daí o nome valdenses, no norte da Itália, eles eram muito próximos a nós, adventistas. Mas hoje, ao negociarem seus princípios, são um pequenino povo ao redor do mundo, principalmente nas regiões mais gélidas da Europa. Pequenino povo, porque rebaixaram suas normas, cederam ao mundo. Os lollardos, que foram os emergentes, que depois saíram os anabatistas e depois os batistas, que voltaram a praticar o batismo, vieram de John Wycliffe na Inglaterra. Todos esses mantiveram firmes a palavra de Deus, porque senão a verdade teria sumido da face do planeta. Mas Deus permaneceu com esses povos. Daniel 8, 13 e 14 menciona, como lemos ontem: e disse um outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício e do santuário, da transgressão assoladora, quando são pisados? E ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então Daniel 8, 13, 14 diz quando haveria um povo na terra para restaurar essa verdade, que é absoluta. Vamos ver rapidamente a próxima tela. 2300 tardes e manhãs, irmãos, dá quanto? 2300 anos. Terminou em 1844. Nessa época, dois fatos deveriam ocorrer: no céu, Jesus passando do lugar santo para o Santíssimo, começando o juízo investigativo pela casa de Adão, o povo que aceitou a Deus. Não sabemos em que momento passará para a casa dos vivos, mas isso é apenas uma didática, porque Deus, na sua onisciência, já sabe todas as coisas. Mas para que nós entendamos o juízo em três fases. Mas aqui na terra, como segundo fato, deveria ter um povo que restaurasse a verdade e seguisse pregando-a às pessoas. Pode passar? A restauração da verdade vem então, já desde o século XIV, ela teve a queda, e daí teve um momento para a restauração. No século XIV, Deus desperta um homem chamado John Wycliffe, pai dos lollardos, e ele traduz a Bíblia para o inglês, que até então o povo tinha a Bíblia no hebraico, no grego, no latim, mas a língua que dominava até então era o inglês ali. E ele traduz em 1370, 1380, a Bíblia, preciosíssima agora, para as pessoas poderem ler, porque na Idade Média eram os líderes religiosos que falavam, as pessoas não tinham a Bíblia para conferir, e a maioria das missas, pregações, eram em latim, as pessoas não entendiam nada, nem quando entravam, muito menos quando saíam. E as pessoas iam para casa sem saber, acreditando em alguma coisa qualquer. Depois vem Martim Lutero no século XVI, e ele diz: a salvação não é pelas obras. Eu fui monge, mas agora fui liberto da opressão romana e do inimigo, e me tornei um mártir por Cristo, mas a salvação é pela fé em Jesus Cristo. E ele criou a doutrina da justificação pela fé, restaurando conforme a igreja primitiva pregava, e é o que nós cremos hoje, que não é por nós, mas é pelo que Jesus fez. Sou justificado pela fé nele. Depois vem dois homens fabulosos: John Wesley, criador do metodismo, e seu irmão Charles Wesley. E John Wesley diz: está certo o nosso irmão Lutero, quando fala que a justificação e a salvação é pela fé em Jesus. Ele é o dom da graça, ele é a salvação, mas eu preciso continuar na salvação quando estou em Cristo. Justificação é o passo para aceitá-lo, santificação é o passo para permanecer em Cristo, e glorificação é o passo para entrar no reino dos céus. E ele cria então a doutrina da santificação, John Wesley. Somos devedores aos irmãos metodistas também, mas eles pararam nesse degrau da verdade. Os luteranos pararam no degrau da justificação pela fé. E depois então vem um homem chamado Guilherme Miller, que era batista, que nos ajudou com a segunda vinda de Cristo, e nos orientou quanto a essa doutrina. Advém dele, a doutrina não é nossa, e nós seguimos. Eles pararam, e daí quando chega o adventista do sétimo dia, restaura duas doutrinas: o santuário, que só nós temos essa doutrina como pregamos, que Jesus é o mediador, não é uma vez salvo e salvo para sempre, porque a cada momento eu peco e preciso de um advogado.
Se tem advogado, tem também o juízo, e tem um tribunal, e tem um santuário que é a corte. Então, se cada vez que eu peco eu preciso do perdão, tem que ter Jesus como mediador. E Hebreus diz que não é uma vez salvo e salvo para sempre, porque Jesus é o advogado a cada momento, ele é o sumo sacerdote, que não precisa de intercessor, porque ele não teve pecados. E ele pode verdadeiramente salvar a todos que a ele se achegam. Então nós temos a doutrina mais adventista de todas, irmãos, que é a doutrina do santuário. E juntamente com ele a doutrina do sábado. Lucas 4 diz que Jesus tinha por costume ir à igreja aos sábados. Lucas 4,16. Se era costume é porque era rotina. Jesus tinha por costume. E se o nosso modelo é Cristo, que dia então devemos servir? O sábado. Ele é o nosso modelo. E daí vem a igreja adventista do sétimo dia, que no topo da restauração da verdade ela surge. E nós pregamos todas as doutrinas restauradas, todos os degraus restaurados. Mas nossos irmãos pararam em um degrau ou outro, são sinceros no que creem, mas é preciso crer na restauração completa da verdade absoluta e não parar somente em um degrau ou outro dela. Pode passar? E terminando então, quais são esses pontos da verdade absoluta da palavra de Deus? São 7 pontos que nós chamamos o corolário da verdade, o conjunto da verdade. 7 pontos, de onde saem todas as outras doutrinas. Primeiro, segunda vinda de Cristo é pessoal e é pré-milenial. Jesus vem, daí que começam os mil anos. E ele virá de maneira visível, literal. Não virá, como dizem alguns, de maneira oculta ou arrebatamento secreto. A Bíblia diz que ele virá de maneira literal, pessoal e visível. Segundo ponto da verdade absoluta, o santuário celestial e o ministério de Cristo, como nosso advogado. Terceiro, o sábado, o quarto mandamento, está vigente até os dias de hoje. Jesus disse: até que o céu e a terra passem, nem um jota ou tio será tirado da minha lei. Portanto, a lei de Deus permanece. Quarto ponto, o dom de profecia deveria ser parte da igreja remanescente após 1844. A igreja adventista crê que a sua escritora de mais de 70 anos de ministério, que teve 2.000 visões e sonhos, escreveu 100.000 páginas e 25 milhões de palavras, e mais de 50 livros no original inglês, chamada Ellen Gold White, é a que teve o dom de profecia para a igreja remanescente. Quinto ponto, dever de proclamar as 3 mensagens angélicas. Sexto, mortalidade, não imortalidade da alma, mas mortalidade da alma, que é o ser, sono dos mortos ou dos justos. E finalmente, destruição dos ímpios após os milênios. Esses são os 7 pontos da verdade absoluta que foi revelada por Deus. Pode passar? Ellen White diz assim: ao ser assim delineados os pontos de nossa fé, nossos pés se assentaram sobre um fundamento sólido. Aceitamos a verdade ponto por ponto, sob a demonstração do Espírito Santo. A verdade não foi inventada, a verdade não foi fruto de homens que pensaram e que escreveram o que eles desejavam. A verdade foi revelada sob inspiração, ela foi jogada por terra, mas Deus disse que ela seria restaurada, que surgiria um povo pregando essa verdade. E esse povo sou eu, esse povo é você, esse povo somos nós, que Deus tem na terra para pregar esta verdade. Nós temos irmãos na fé de outras denominações, que também são salvos pelo poder de Jesus. Temos irmãos em outras igrejas, que na sua sinceridade estarão no céu também. Mas a nós, que conseguimos entender essas verdades, compete a responsabilidade de divulgá-la àqueles que também não conhecem totalmente. Pode passar? E aí nós temos então, pode passar? Aí nós temos a última tela de hoje. Bem-aventurados, vamos ler juntos? Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Você hoje é um bem-aventurado, amém? Você hoje é uma bem-aventurada, amém? Bem-aventurado quer dizer feliz. A palavra é makarios, quer dizer feliz.
Nós somos felizes porque encontramos o Evangelho. O Evangelho nos achou, Jesus nos transformou. Algum tempo atrás, um jovem estava muito impacientado com o senhor, bem vestido, um cavalheiro, que estava ao seu lado na poltrona de um trem. Eles estavam cortando a Europa. E ele ficou um pouco irrequieto, vendo aquele senhor muito bem vestido, via-se que era um homem nobre, culto, lendo a Bíblia. Aquilo incomodou demasiadamente. E quando o homem fechou a Bíblia, guardou-a na sua bolsa para descer na estação, aquele jovem bateu no seu ombro e disse: desculpe-me, cavaleiro, mas o senhor ainda lê este livro de pessoas ignorantes? O homem se conteve um pouco na resposta. Era um homem muito polido, gentil. Virou-se para o jovem e disse: por que você faz essa indagação? Ele disse: o senhor não sabe, eu sou um pós-universitário, eu vejo que o senhor é um homem de cultura, aqui nesse continente europeu, pessoa intelectual, posso perceber pelas suas vestes. O senhor não sabe que a Revolução Francesa e o racionalismo já nos mostrou há décadas atrás que a Bíblia é o livro dos incultos e daqueles que são menos inteligentes, dos menos inteligentes? E o homem disse: pois não, é assim que você pensa? O senhor tem endereço? Tenho. O senhor poderia me fornecer? Eu vou lhe mandar materiais sobre o evolucionismo, o racionalismo, o ateísmo. O senhor precisa disso para se atualizar, porque a Bíblia é de pessoa ignorante. E aquele homem gentilmente pegou uma folha de papel e escreveu o seu nome e endereço e entregou àquele jovem. Despediu-se e desceu do trem. O jovem guardou o papel. Quando chegou em casa, tirou do bolso e no papel estava escrito assim: professor Louis Pasteur, diretor da Escola de Ensinos Superiores de Paris. Aquele era o homem da pasteurização, não é? O homem do antimicróbio, o homem que inventou essa questão toda da biologia moderna, e que fora chamado e dado como inculto por aquele jovem. Mas Louis Pasteur, como muitos outros inteligentes homens, intelectuais, pessoas dessa terra, criam em Deus, e criam na Bíblia como a revelação absoluta de Deus. Eu penso que os loucos são aqueles que não acreditam em Deus, mas a palavra de Deus para esses, a Bíblia diz que é loucura mesmo, porque eles não podem entender como nós somos transformados. Eles não creem em algo sobrenatural, a não ser que seja provável cientificamente. Mas a questão de fé é algo totalmente diferente. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Nessa noite vamos ver alguns desses milagres no tanque batismal com o pastor Elias Brenha. E esses milagres mostram a mim e a você exatamente que a Bíblia tem o seu lugar e terá até a eternidade, porque a verdade absoluta jamais deixará de ser estudada. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não terá a vida eterna. Deus abençoe você e sua casa também. Amém. Especial para a Igreja da Alvorada. Todas as vezes que pessoas rendem-se aos pés da cruz, há uma alegria muito grande no céu. E a minha alegria nesta noite como pastor é por ver como o Espírito Santo tem trabalhado no coração das pessoas e como elas têm compreendido que o tempo em que vivem é tempo de entregar-se a Jesus Cristo. Irmão Abelardo esteve por muito tempo afastado dos caminhos de Jesus, mas o Senhor o traz novamente para o aprisco do bom pastor. E como é bom quando as pessoas compreendem que não há outro caminho a não ser o caminho que Jesus está à frente da nossa vida. Irmão Abelardo, seguindo o desejo do teu coração, para a remissão dos teus pecados,
como ministro do Evangelho, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hino de número 518, a Jesus seguir eu quero. Estar como castanheira nas águas batismais nesta noite é talvez uma das minhas grandes alegrias aqui na Igreja da Alvorada. Há 12 anos, irmão Castanheira, que para nós já o considerávamos como nosso irmão. Mas muitas vezes o irmão Castanheira veio, atendeu aos apelos, mas o Espírito Santo trabalhou insistentemente. E hoje ele rende-se aos 72 anos de vida a Jesus Cristo. Louvado seja Deus, irmão Castanheira, pela sua decisão. Há uma alegria no céu por isso. E eu tenho certeza que é uma decisão que vai marcar de maneira definitiva a sua vida, um marco divisor entre o que era, o que é e o que um dia o Senhor será no reino dos céus. Por isso, seguindo a ordem de Jesus e o desejo do seu coração para a remissão dos seus pecados, como ministro do Evangelho, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se o caminho for custoso, nele houver escuridão, por ali tu já passaste e me tomas pela mão. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. A irmã Maria tem uma história muito linda. Um dia ela estava passando em frente à Igreja da Alvorada e o irmão Jacinto estava em uma escada fazendo alguns reparos aqui na igreja. E ela passou, entrou e disse ao irmão Jacinto: o senhor pode estudar a Bíblia comigo? E ela, temendo que o irmão Jacinto não iria, insistiu: mas o senhor vai mesmo? Vai mesmo. O irmão Jacinto e a irmã Irani foram à casa dela e estudaram com ela. E hoje a irmã Maria está aqui entregando o seu coração e sua vida a Jesus. Amém? Esse é um lugar especial, irmã Maria. E aqui a senhora chegou para nunca mais sair daqui, somente para o reino dos céus. Por isso, seguindo a sua profissão de fé, para a remissão dos seus pecados, e seguindo o desejo de Jesus como ministro do Evangelho, eu a batizo nesta hora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se encontrar dificuldades, envolver-me a tentação, tu também testado foste e sofreste provação. Ó Jesus, seguir-te quero,
Selma entrou pela primeira vez na Igreja da Alvorada no mutirão da cidadania. E ela veio aqui para fazer uma limpeza de pele. E agora Jesus está fazendo uma limpeza na alma dela. E na verdade ela veio, fez a limpeza da pele. O Martins ofereceu para ela participar do curso Como Deixar de Fumar. Ela fumava. Ela veio para o curso, abandonou o vício do cigarro. E aí o SECAM, voltado para a área de saúde, que todas as quintas se reúne aqui na Adra dando estudos bíblicos, ela participou da classe bíblica e hoje a irmã Selma está se rendendo definitivamente a Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus pela sua decisão, seguindo o desejo do seu coração, seguindo a ordem de Jesus para a remissão dos seus pecados. Como ministro do Evangelho, eu a batizo nesta hora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se tu queres conduzir-me pela triste solidão, tu andaste no deserto e meus pés seguir-te-ão. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. A Isabela ainda é uma juvenil que, sob os cuidados do pastor Alexandre e aluna da nossa escola, ela entendeu que o caminho é este e que ela quer servir a Jesus por toda a sua vida. Por isso, Isabela, a sua decisão é linda e há uma alegria no céu pela tua decisão. Como ministro do Evangelho, seguindo o desejo do seu coração e a ordem de Jesus, eu a batizo nesta hora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se for tua vontade que eu transponha o Rio Jordão, tu também atravessaste, seguirei com prontidão. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Vocês estão assustados? Mas aqui está uma família. E esta família decidiu começar juntos a sua caminhada com Jesus. Eles foram muito bem cuidados pelo irmão Carlos. Mas a irmã Aparecida, ela teve um sonho. A irmã Francisca, desculpe. E nesse sonho Deus lhe mostrou que ela devia buscar os caminhos de Deus. Ela não queria saber de evangélicos, de religião. Mas bem em frente à casa dela havia um servo de Deus, que ela começou a observar que aos sábados a porta do seu estabelecimento comercial ficava fechada. E ela então pediu que o filho fosse lá perguntar se ele podia estudar a Bíblia.
ela descobriu que eram adventistas. E motivados assim, pelo sonho que Deus havia dado a ela, eles começaram a estudar a Bíblia. E hoje, esta família unida desce as águas batismais e une-se à família de Deus aqui na terra. E com certeza une-se à família de Deus em breve no lar celestial. Estou muito feliz por isso. Raramente eu entro num tanque batismal com uma família inteira, mas hoje eu tenho essa alegria incontida no meu coração. E eu louvo a Deus por essa maravilhosa família que hoje rende-se aos pés de Jesus. Eu quero pedir que vocês fiquem aqui então do lado, para que eu possa então começar a batizá-los, né? Queria ter 6 mãos ao mesmo tempo, mas não tenho. Vai ter que ser um de cada vez. Irmão Carlos, por favor. Irmão Carlos, seguindo o desejo do seu coração, segundo a sua profissão de fé, como ministro do Evangelho para a remissão dos seus pecados, eu batizo nesta hora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hino de número 511, ó que belos hinos. Ó que belos hinos cantam lá nos céus, é que o filho mau ao lar voltou. Desde lá ao longe o pai já abraçar este filho que ele tanto amou. Desejo do seu coração, segundo a sua profissão de fé, como o irmão Carlos, seu esposo, foi batizado, eu a batizo agora também em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória, anjos mil em tua glória, ouvem-se as águas já. É o santo coro dando seu louvor, pois se converteu um pecador. Querido Cícero, seus pais já foram batizados e você também une-se a eles nesta família de Deus aqui na terra. Há uma alegria no céu pela tua decisão. Como ministro do Evangelho também nesta hora, para a remissão dos seus pecados, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oh, que belos hinos cantam lá nos céus, pois se converteu um pecador. Alma revoltosa, convertida a Deus, deixa o mundo e volta ao Pai de amor. Célio, você também é precioso para Jesus. E eu sei que você está muito feliz pela tua decisão. Confirmando o desejo do teu coração para a remissão dos seus pecados, eu o batizo nesta hora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória, anjos mil entoam, glória, ouvem-se as harpas já. É o santo coro dando seu louvor, pois se converteu um pecador. Celiane, você, jovem, mas já compreende bem o caminho da salvação. Eu quero, como ministro do Evangelho, confirmar o desejo do teu coração, seguir a ordem do Mestre e batizá-la nesta hora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oh,
arrependidos, hoje festejai, como os anjos fazem com fervor, e de pressurosos vós anunciai que se resgatou um pecador. O César é o caçulinha. Ontem, quando eu estava subindo a rampa da igreja, eu encontrei com ele ali na rampa, sentadinho. Ele foi ao meu encontro e disse assim: pastor, amanhã é o meu grande dia, né? Ele estava ansioso. Eu estou feliz, César, porque você, embora ainda juvenil, mas já compreendeu o caminho da salvação, seguindo o desejo do teu coração para a remissão dos seus pecados. Como ministro do Evangelho, eu o batizo nesta hora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória, anjos viu em toda, glória, ouvem-se as harpas já, é o santo coro dando seu louvor, pois se converteu um pecador. Hino de número 510, meu Jesus está chamando. Seguirei ao meu Jesus. O Christian é outra história linda. Alguns anos atrás, o Christian e a Renata foram ao encontro de casais. E eles chegaram no encontro de casais como a última esperança de um relacionamento que estava completamente destruído. E Deus restaurou este casamento no encontro de casais. Dias depois, eu tive o privilégio de realizar o casamento religioso deles e o batismo da Renata. E o Christian, durante praticamente 2 anos, foi tendo a convicção de que ele também não poderia deixar que a sua esposa entrasse sozinha no céu. A Renata está muito feliz, mas Jesus muito mais feliz por isso. Eu estou feliz porque Deus transformou a sua vida, Christian. E agora você rende-se completamente a Ele, entregando a sua vida para que Ele dirija de maneira total e completa. Por isso, seguindo a ordem de Jesus, para a remissão dos seus pecados, como ministro do Evangelho, eu o batizo nesta hora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se o caminho for custoso e o trabalho muito penoso, mesmo assim fico animoso quando sinto
Jesus, eu sempre sigo, onde for a Ele eu sigo, seguirei a meu Jesus. Eu não sei se existe para um pastor, eu já disse isso algumas vezes para vocês, se existe para um pastor um momento mais lindo do que esse. Eu não sei. Eu queria encontrar, mas eu ainda não encontrei. Eu tenho uma alegria muito grande quando eu faço um casamento. Eu tenho uma alegria muito grande quando eu estou à frente e prego um sermão. Mas eu já me emocionei várias vezes hoje só de pensar nesse momento. Porque aqui vidas foram completamente sepultadas para o pecado e ressuscitadas para a vida eterna. Eu peço que você nesse momento tenha um pouquinho de paciência. Nós só vamos retornar à igreja na quarta-feira agora. Mas eu preciso que você, nesta hora, faça com Deus um concerto de fé. Eu sei que eu tenho aqui muitas pessoas que estão no seu coração sentindo o desejo também de passarem por essa experiência. E muitos já estão até com a sua ficha batismal preenchida para o próximo batismo. Mas eu não queria sair daqui hoje sem que alguns talvez que ainda não tiveram a oportunidade de tomar a sua decisão, se levantasse nesta noite e dissesse: Senhor, eu também quero estar preparado no dia da volta de Jesus e quero ter a experiência que essas pessoas tiveram hoje, entregando o seu coração a Jesus e tendo a certeza hoje que se morressem hoje, morreriam em Cristo Jesus. O Quarteto Ônix vai cantar uma música e eu quero orar por aqueles que nesta noite gostariam de dizer: Senhor, eu também quero me preparar, ainda não passei por essa experiência, mas eu também quero me preparar para um dia ter esse privilégio. Se no momento em que o quarteto estiver cantando, você desejar participar desta oração especial, eu quero convidar você a se levantar de onde você está, vir à frente e receber esta oração especial, para que Deus o fortaleça, para que Deus te ajude a você realmente ser firme na tua decisão e encontrar também o caminho da salvação. Eu quero saber quem será o primeiro nessa noite que vai dizer: Senhor, eu quero estar pronto para a volta de Jesus e eu quero também passar por essa experiência, a experiência do batismo, me unir à igreja de Deus aqui na terra, para um dia ter o privilégio de me unir à igreja de Deus no reino celestial. Quem ainda não é batizado e gostaria de dizer isso a Jesus nesta noite?